Bom dia, pessoal. Tudo bem? Encerramos então na aula de quarta-feira a matéria pertinente à nossa primeira avaliação. Então hoje é dia da gente estudar um pouco os principais tópicos até então trabalhados a título de revisão para nortear a realização da prova. Ressalto que optei por fazer na prova uma questão dissertativa e dentro dessa questão dissertativa ali eu expus um caso concreto e trouxe ali alguns questionamentos a serem respondidos por vocês, né? Não é apenas um questionamento, mas são, no que pese tratar só de uma questão, dentro dessa questão nós temos vários questionamentos. E adianto que a gente trabalha nessa questão os crimes contra a dignidade sexual. É muito importante, dentro dos crimes contra a dignidade sexual, na forma como a nossa proposta, desde o início do trato da matéria, foi fazer uma análise do direito penal, segundo as diretrizes da Constituição Federal, tá? E segundo as diretrizes das convenções internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário. Então, veja-se, dentro dos crimes contra a dignidade sexual, eu lembro que eu falei, não foi apenas uma vez, falei com os doutores por diversas vezes, que nós temos uma tutela específica à dignidade da pessoa humana, né? Na vertente dignidade sexual. Porque leia-se que a dignidade sexual, dentre o rol dos direitos previstos, né, como aqueles de maior valor ou de maior relevância, indene de dúvidas que a dignidade sexual figura como um dos direitos, para não dizer o mais de maior vínculo à intimidade humana, tá? A dignidade sexual, sem sombra de dúvidas, ela quando é afrontada, ela reverbera uma consequência psíquica demasiadamente onerosa à vítima. E não por outra razão, a Lei 11.340 de 2006, lá quando a gente fala de Lei Maria da Penha, e eu deixo aqui expresso, né, que nós estamos falando de crime contra a dignidade sexual em regra, tratar-se-á de crimes comuns, quer dizer, crimes que não se exigem qualidade especial nem do agente delitivo, nem do criminoso e nem da vítima. Então um homem pode perfeitamente ser vítima ou figurar como sujeito passivo de um crime de estupro, mas a gente fez um estudo detalhado quando trouxe lá a Lei Maria da Penha, porque a mulher, né, via de regra, ela é a vítima, nos casos concretos, do crime ou dos crimes de estupro ou dos crimes ainda contra a dignidade sexual. Na maioria das vezes, nós temos ali como vítima a mulher. E aí, quando a gente começou a detalhar isso, foi muito importante a visão, uma visão que nós fizemos de forma escalonada, de forma de degrau, né? No sentido de que hoje não se existe mais o delito de atentado violento ao pudor previsto antes da Lei 2015 de 2009, no artigo 214 do Código Penal. Sob outro enfoque, perceba que não houve, nós dissemos isso reiteradas vezes, não houve abolitio criminis. Veja-se que, muito embora o dispositivo subexamine, muito embora o artigo 214 do Código Penal tenha sido revogado, não houve abolitio criminis. Não houve abolitio criminis porque a conduta ali coibida, a conduta ali prescrita como sendo criminosa, ela foi vinculada ou ela foi deslocada, de uma forma mais correta de se dizer, ela foi deslocada para outro tipo penal, que era o artigo 213, que é o crime de estupro. Mas veja-se que, antes da Lei 2015 de 2009, quer dizer, quando nós tínhamos ali a existência de dois delitos, quando nós tínhamos aí a existência tanto do estupro como do atentado violento ao pudor, veja-se que na forma do atentado violento ao pudor, tanto o homem quanto a mulher poderiam ser vítimas do delito. Ao passo que, posteriormente à Lei 2015 de 2009, apenas, né, aliás,
Na verdade, posteriormente à lei 2015 de 2009, perdão, tanto o homem quanto a mulher passaram a ser vítimas do crime de estupro. Mas antes, quando nós tínhamos ali a figura do estupro e do atentado violento ao pudor, a mulher só era vítima do estupro, enquanto que o homem e a mulher poderiam ser vítima do atentado violento ao pudor. Nós tínhamos ali que na forma do artigo 213, necessariamente o sujeito ativo era homem e o sujeito passivo era mulher. Por quê? Porque antes da lei 2015 de 2009, nós tínhamos que o estupro era um crime que coibia a conjunção carnal violenta contra a mulher. Então, conjunção carnal violenta, o que é? Conjunção carnal violenta é a penetração pênis e vagina. Então, na verdade, se nós tínhamos ali uma coibição de uma conjunção violenta contra a mulher, se nós tínhamos a mulher como vítima, necessariamente o sujeito ativo, ele deveria ser o homem. E esse raciocínio, ele foi construído com os doutores com um propósito especial. O propósito especial de leitura da evolução protetiva à mulher, reconhecendo os crimes contra a dignidade sexual como afrontosos de certa sorte ou como de consequência crassa, de consequência grosseira, à acepção psicológica da pessoa humana, especialmente a mulher. Especialmente a mulher. E aí nós fizemos uma leitura do direito penal, e é muito importante que se consiga isso, né? Que os crimes contra a dignidade sexual guardam especial relação ou são, não raras às vezes, influenciados na forma da legislação ou na alteração da legislação, pelo princípio da historicidade do direito penal e pelo princípio da adequação social. Do princípio da adequação social. Note-se que o estelionato sexual, né, a violação sexual mediante fraude, não falei isso ainda com vocês, mas vou chegar lá. Note-se que a definição do tipo penal inaugural trazia o conceito de mulher digna. Então, na verdade, nós tínhamos ali uma fraude contra a mulher digna. Quer dizer, se fosse uma mulher, entre aspas, sem dignidade, o delito não se configuraria. Ao passo que nós tínhamos os crimes contra a dignidade sexual ditos crimes contra os costumes. E essa nomenclatura foi alterada só em 2009, com a supracitada e mencionada lei que iniciamos o nosso discurso, 2015. Então veja o absurdo que a nomenclatura nos remete. Nós tínhamos um crime, nós tínhamos uma previsão legislativa de que os crimes contra a dignidade sexual eram tidos como crimes contra os costumes. E isso nos leva a crer que a dignidade sexual é aferida apenas, olha que absurdo, mas isso nos leva a crer, quando eu digo que é crime contra o costume, que a dignidade sexual, tá, ela só é afeta ou só tem direito à tutela, a esse tipo de direito, as pessoas ou as pessoas que têm um comportamento sexual majoritário. Então, quer dizer, aquele indivíduo que tem um comportamento sexual desregrado, aquele indivíduo que não constituiu família nos moldes da família tradicional brasileira, homem, mulher e filhos, aqueles casais homoafetivos, a família de forma mais moderna aqui, a polifamília, né, a família com mais de duas pessoas. Nós temos aí, eu falei com vocês que a Maria Berenice Dias trouxe já o conceito de família poliafetiva. Então nós temos essa discussão hoje. Hoje nós já temos uma extensão da interpretação da Constituição Federal para estender aos homossexuais, né, o reconhecimento da entidade união estável. Então veja-se que isso, antes de 2009, veja que nós temos ali um break, tá? Porque, na verdade, esse breaking é justamente no sentido de que os crimes antes tidos contra o costume, eles passam a ser contra a dignidade sexual. Isso tem uma simbologia muito forte, porque quando eu digo crime contra a dignidade sexual, toda e qualquer pessoa, ela é dotada de dignidade sexual.
Agora, quando eu digo que é crime contra o costume, isso me gera a falsa percepção de que o costume é algo atinente só à maioria, ou só àquelas pessoas com um comportamento sexual regular na forma da maioria, ou com as famílias estruturadas na forma da maioria das famílias tradicionais brasileiras. Então, na verdade, quando a nomenclatura é alterada, isso nos remete ao conceito da universalidade. O conceito da universalidade, por quê? Porque os direitos humanos são direitos de todo e qualquer ser humano, não se exigindo nenhuma qualidade especial. A dignidade sexual não é diferente. A dignidade sexual é um direito afeto a todo e qualquer ser humano. E a dignidade sexual, ela tem uma vertente positiva e ela tem uma vertente negativa. A vertente positiva da dignidade sexual, deixa eu só abrir aqui o dispositivo, o 215A, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Aqui. Abrir a lei. Perfeito. Então, na verdade, nós temos uma vertente positiva e uma vertente negativa. A vertente negativa é a vertente de não ser violado, ou seja, de não ser obrigado a ter relações sexuais. Enquanto que a vertente positiva é o direito de usufruir do prazer sexual sempre que de forma consentida, sempre que se quiser. Então, na verdade, a dignidade sexual, ressaltada à margem do princípio da universalidade dos direitos humanos, ela traz para nós uma imposição que nós não estamos tratando de crime contra o costume. Nós não estamos defendendo aqui o direito da maioria. Percebe? Nós estamos defendendo aqui o direito de todo e qualquer ser humano. Tá? E todo ser humano tem direito à tutela da dignidade sexual? Independente de dúvidas que sim. Tanto assim, tá? Que a discussão que hoje é esdrúxula, no sentido de que a mulher que estava com uma roupa provocante, ou com roupa curta, ou com decote, essa mulher teria certa sorte assumido o risco de ser vitimada com estupro. Meu Deus, isso é um absurdo, né? O Estado, ele tem que amparar, ele tem que dar segurança às pessoas, independentemente da escolha da vestimenta. Existem mulheres que se sentem bem com determinadas roupas, existem mulheres que não se sentem, enfim. O livre-arbítrio da pessoa não pode indicar nunca que essa pessoa teria aceitado ou teria assumido o risco de ser vitimada, tanto quanto num crime de tamanha gravidade. E aí, fazendo a leitura da adequação social, nós chegamos a mencionar a Lei 13.718, principalmente no que tange ao artigo 218C e no que tange ao artigo 215A. Tá? Uns anos atrás, nós tivemos uma repercussão muito grande em âmbito nacional da conduta daquele sujeito que em uma cidade grande ejaculou na passageira que estava à sua frente no transporte público. Naquele momento, né, o juiz optou por não decretar a prisão preventiva do sujeito, porque, segundo o magistrado, de forma acertada, não havia se preenchido aí as elementares do estupro e, na verdade, figuraria ali uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Então, à época dos fatos, houve, na verdade, uma lacuna legislativa no Código Penal e a conduta do agente se enquadrou tão somente, muito embora asquerosa, se enquadrou tão somente numa contravenção penal. Contravenção penal essa de importunação ofensiva ao pudor. E note-se que o anseio popular e a reverberação que aquilo trouxe em âmbito social alertou o legislador no sentido de que era necessário trazer um novo tipo penal alternativo, um novo tipo penal intermediário, não tão grave quanto o estupro, mas também não tão ameno quanto a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Fato este que foi sanado com a promulgação da Lei 13.718 de 2018, com inclusão no artigo, do artigo 215A,
no Código Penal, que ali tipificou o crime de importunação sexual. Efeito imediato da tipificação do crime de importunação sexual é a revogação da supracitada contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Efeito imediato da promulgação do crime previsto no artigo 215-A como importunação sexual, efeito imediato é a revogação do antigo ali, da antiga contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Veja-se que pela normação penal e pelo vínculo ao princípio da legalidade, pelo vínculo ao princípio da reserva legal, pela proibição da retroatividade da lei penal maléfica, o sujeito que cometeu o crime antes da lei 13.718 de 2018, o sujeito que cometeu o crime antes de 24 de setembro de 2018, necessariamente ele continuará sendo responsabilizado tão somente pela antiga contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Lá do outro, aqueles que cometeram um delito a partir de 25 de setembro de 2018, aí sim eles passam a responder na forma do artigo 215-A, na forma agora sim do crime de importunação sexual. Ressalto que no ano de 2019, logo no início do ano, nós já tivemos uma condenação de importunação sexual, de conduta análoga exatamente àquela que ensejou ou àquela que alertou o legislador à produção de novo tipo penal. Nós tivemos uma condenação lá no iniciozinho do ano de 2019, em que o sujeito foi condenado a 3 anos em regime, reclusivo, em regime inicialmente fechado. Tendo a magistrada fundamentado o regime inicialmente fechado, visto que o sujeito era primário e ostentava bons antecedentes, a gravidade em concreto da conduta, consistente em ejacular em terceiros sem o seu consentimento. Tá? Mas veja-se que não é tão somente um tipo penal que prescreve ali para nós como uma conduta criminosa a conduta da ejaculação contra terceiro. Nós temos também, e isso já vinha de mais tempo, mas o legislador tão somente se atentou para isso, ou aproveitou para se atentar para isso agora, em 2018, mas isso já vinha de mais tempo, a questão do fruteurismo. O fruteurismo nada mais é do que a conduta do agente que se valia ali de locais lotados para encostar, para satisfazer a lascívia, encostando em partes íntimas das pessoas que ali estavam. Então, o fruteurismo nada mais é do que o agente que aproveita de um ambiente lotado, seja ele qual for, para facilitar o toque com dolo de satisfação da lascívia, o toque em partes do corpo de outras pessoas para satisfação da lascívia. Lascívia, como a gente sabe, é o prazer sexual que não exige, como vimos reiteradamente, não exige ejaculação. Então é plenamente possível que um crime de estupro, por exemplo, se consume sem tenda consumada, ainda que o agente não chegue ao prazer sexual extremo, tá? Ainda que o agente não chegue a ejacular. É perfeitamente possível que uma violação sexual mediante fraude se consume, ainda que o agente não ejacule. E nesse sentido, no caso do fruteurismo, indênis de dúvidas, perfeitamente possível que o crime se configure sem que o agente tenha ejaculado. E aí, nesse sentido, quando fazemos a leitura do artigo 215-A, do delito de importunação sexual, perceba novamente o princípio da adequação social e a forma com que a alteração ou a aparição de casos fáticos até então não previstos pelo legislador
fazem com que, ou motivem de forma especial, esse mesmo legislador a alterar a legislação. Então, note-se que o princípio da adequação social não é visto tão somente para excluir condutas, mas também, indene de dúvidas, é instrumento para alertar o legislador de que novos tipos penais devem ser previstos, tá, pessoal? Então, aqui a gente encerra a nossa revisão, né? Deixo aqui claro que a nossa questão da prova vai estar afeta aos crimes contra a dignidade sexual e indico que os doutores estudem principalmente o artigo 213, a transição do 213 na forma a englobar o artigo 214, o antigo atentado violento ao pudor, e ainda deem muita atenção às alterações da Lei 13.718 de 2018. Eu enviei um artigo para vocês estudarem e lá quem estudou vai ter uma condição mais, vai ter mais facilidade para fazer a prova, porque o artigo 215A e também o 218C principalmente, ele é muito importante para a gente compreender essa sistemática toda que nós vimos durante o curso. Perfeito? Então, um abraço para vocês, boa prova, façam com calma, eu tenho certeza que vão mandar muito bem. Fiquem com Deus.